Completo. Setor. E quantos anos, meninas? Bom, gente, vamos lá. Boa tarde, muito bem-vindos, todas e todas. Estou vendo que o nosso espaço hoje está bem rico, tem representantes de programas de pós-graduação, tem pessoal do Ceará, é um prazer recebê-los aqui. Então, agradeço a presença de vocês, em especial a Ione e o Theo, estudantes de duas importantes universidades públicas da Bahia, e de áreas fundamentais para essa discussão que estamos fazendo hoje, né, na área da saúde e do direito, sobretudo nesse momento que os direitos de acesso à saúde estão violados e ameaçados, né? Queria agradecer também a mestranda Fabiana Albino, bolsista do nosso programa, que tem sido uma parceira da Liga nas atividades. Obrigada, Fabi. E, mais uma vez, como eu disse ontem, eu queria parabenizar a Liga pelo cuidado e a dedicação que vem, né, empenhando na organização desses eventos e reforçar, mais uma vez, também, como disse ontem, citando Paulo Freire, né, que nesse processo que estamos vivendo e construindo tanto na universidade, nessa parceria LEGS e LAGS, cito Paulo Freire, de quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E é isso que estamos fazendo, e certamente hoje à tarde será um espaço de grande aprendizado. Então, boa tarde e até mais. Obrigada. Obrigada, Adriana. Eu quero apresentar agora e chamar para falar um pouquinho com a gente o Gabriel Fidelis. Ele é acadêmico de enfermagem, é bolsista PIBIC, orientado pela professora Marianne, do DESP, e é vice-presidente da nossa liga. Gabriel, pode ficar à vontade. Olá, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Gabriel Fidelis. Como a Chayane disse, eu sou bolsista PIBIC, sou acadêmica de enfermagem do 5º período e sou vice-presidente da Liga Acadêmica em Gênero, Sexualidade, Saúde e ALAGS. Eu prometo que eu não vou me alongar muito, vou ser bem sucinto na minha fala. Eu gostaria, nesse momento, de parafrasear Paulo Freire e Milton Santos, dizendo que a educação ela precisa ser libertadora e, além de tudo, que a falta da mesma leva ao preconceito e à marginalização. Tendo isso em mente, a gente, como Liga, assume o compromisso e o objetivo de, mesmo num momento tão complicado como esse que vivemos, sermos produtores e multiplicadores do conhecimento. Sendo assim, eu gostaria de agradecer ao LEGS pelo apoio, aos palestrantes por terem aceitado o nosso convite e a vocês, nossos ouvintes, pela participação. Ademais, eu desejo uma tarde extremamente proveitosa e um ótimo evento a todos e todas. Antes que eu me esqueça, nos sigam nas redes sociais, Facebook Lags Unirio, Instagram @Lags Unirio. E agradeço novamente a participação de todos e todas e passo novamente a palavra para a Chayane. Obrigada, Gabriel. Eu queria aproveitar já para pedir desculpa pela mãozinha que vai ficar aparecendo na tela às vezes e por algum barulho caso vocês ouçam. Eu moro numa área extremamente urbana, mas ainda assim a gente está tentando fazer um evento legal para vocês. Bom, agora eu quero apresentar e passar a palavra, finalmente, para a Fabiana Albino. Ela é doula, é enfermeira, é especialista em saúde pública, ela é mestranda pela Unirio e tem bastante experiência com enfermagem nos assuntos de equidade, população trans, saúde da mulher. E é isso. Fabiana, seja muito bem-vinda. Obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite. Está com a gente mais uma vez. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou Fabiana, doula, enfermeira, como a Chayane apresentou. Pedi desculpa pelo barulho. Eu sou mestranda da Unirio, sou orientanda da professora Adriana Lemos, que falou anteriormente. Eu quero rapidamente agradecer a todos
da Lages, pela confiança, né, por terem me convidado para estar aqui hoje, e eu fico muito feliz pelo convite. Eu quero agradecer também à Liga Transmasculina Carioca, agradecer a Gabriel Van, Ravi Christian, que está aí também, que me deram apoio para que eu estivesse aqui hoje, né, e que para que eu conseguisse montar uma apresentação hoje. Então, assim, com as vivências deles e com tudo que eles produzem de saberes, eles me ensinam muito, e é por isso que eu estou aqui. Sem eles, seria impossível estar aqui falando para vocês hoje. E é isso. Agradecer, não tenho palavras para agradecer a Liga Transmasculina, né? E aí, vou aproveitar para falar da Abdias Nascimento, que traz o conceito de quilombismo, né? Lá nos anos 80. Então, esse aquilombamento, e fazendo um parênteses, a minha pesquisa é construída com homens negros transexuais. Esse aquilombamento foi fundamental para que eu conseguisse escrever, né? Para que eu conseguisse construir essa pesquisa junto com esses meninos. E aí é o que a Conceição Evaristo fala, né? Escrevivências. Então, eu estou aí nas minhas escrevivências, nas nossas escrevivências, porque eu só faço isso a partir da construção coletiva, eu com esses meninos pretos. Eu agradeço muito, muito esse aquilombamento, principalmente nesse momento de distanciamento social, e que a gente está aí junto, se falando. Esse aquilombamento é muito importante para mim. Muito obrigada, viu, meninos? Sem vocês não seria possível. Eu vou desligar a câmera um pouquinho e vou iniciar a apresentação, ok? Agradeço a todo mundo que está aqui hoje. Só estou preparando a apresentação, a gente já começa. Ok. Aqui, mais uma vez, né? Eu sou a Fabiana Albino, doula, enfermeira, dançarina de ritmos aleatórios e engraçadinha. Ó, Deus está vendo vocês aí reclamando que hoje é o segundo dia de evento, ninguém aguenta mais, evento pra caramba, online. Então, vamos lá, vamos tirar isso do corpo e mandar isso embora. É isso aí, vou mandar isso embora agora. Antes disso, vamos lá, hackeando o sistema, né? Esse sistema aí com C é um trocadilho, né? Com o sistema, com a cisgeneralidade, falei errado, né? Mas é o sistema cis, né? E é isso. Então, a partir daí, a gente começa a questionar como é que esse sistema se dá. Mas vamos respirar 5 minutinhos e alongar, porque eu até tropecei na palavra. Vamos lá. Pronto, já deu tempo de desengasgar. A gente começa, a partir de agora, a desconstruir os conceitos. Quero dizer para vocês que todas essas frases que estão aí foram ditas por pessoas trans. E sabe o que é mais chocante? Elas ouviram isso em espaços de saúde. Então, começa assim, ó, pessoas trans são aquelas que nascem no corpo errado. Essa é uma definição que uma pessoa ouviu no espaço de saúde. Ela foi nesse espaço de saúde para buscar um atendimento, né? E saiu de lá doente. É o que acontece muitas vezes, né? Sair doente por conta de toda a agressão, né? Que a agressão ela não é somente física, né? Ela é verbal, ela é não verbal, né?
ela se dá de várias formas, né, a partir de várias nuances. E aí tem uma outra afirmação muito equivocada, que é: pessoas trans são aquelas que tomam hormônio. Como um homem pode engravidar? Pessoas trans são aquelas que passam por cirurgias. Então, assim, é uma série de afirmações carregadas de equívocos e são transfóbicas também. Vamos aproveitar esse momento para a gente ir se desconstruindo, né, que precisam ser eliminadas, né? Então, o que é ser homem? O que é ser mulher? Bom, Butler, por exemplo, diz que gênero não é algo imutável, né? E que não é determinado pela biologia, mas sim que é uma construção social. Então, o cisgênero é um termo que abrange os indivíduos que se identificam com esse gênero que é atribuído em função do biológico, né? Em função dessa construção social. Sempre que eu disser construção social ou determinação, eu tô querendo falar do lado negativo, tá? Porque nada deveria, construção não, mas determinação. Nada deveria ser determinado, né? Tudo deveria ser construído, porque quando você constrói, você dá possibilidade de fala, você dá possibilidade de que a pessoa construa a partir do que ela é, né? Então, assim, essa determinação que eu falo, eu estou falando criticando, né? E é isso. Não dá para pensar em gênero como uma conta fechada, né? Pênis, homem, vagina, mulher. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Então, gente, você aí que fala que a pessoa que nasceu no corpo errado, eu trouxe um exemplo de uma pessoa que nasceu no corpo errado, ó. Essa pessoa aí, ela nasceu no corpo errado, ela está no corpo de um limão, né? Isso aí é nascer no corpo errado, tá? Então, não é uma pessoa trans, definitivamente não é uma pessoa trans, certo? Então sigamos. Vamos falar da gravidez do homem trans, nós temos que falar de saúde reprodutiva, né? E precisamos definir o que é saúde reprodutiva conforme estão nos manuais. Sabemos que esses manuais são construídos ainda numa perspectiva cis, né? A gente sabe, infelizmente, que ainda é construído nessa perspectiva. Porque quando você pega esses manuais, eles falam de um homem que acompanha o pré-natal, eu vou falar isso mais para frente, mas você vê que é um homem que não gera. A perspectiva deles, homem não gera, né? Então, assim, são avanços que precisam ser realizados, né? Então, tem essas lacunas aí para serem preenchidas. E o que é direitos sexuais reprodutivos, né? Esses direitos sexuais reprodutivos, ele abrange a vida sexual segura, com liberdade, decidir sobre a reprodução. Então, a pessoa decide o momento que ela quer ter, quantas vezes ela quer gerar, e aí tem esse planejamento reprodutivo, né? Que num tempo muito remoto foi chamado de planejamento familiar, né? Dentro desse planejamento reprodutivo, o que é que orienta, né? Esses atendimentos aí. Uma das coisas, né, que orientam são os cadernos de atenção básica. E aí temos alguns cadernos, né, na atenção básica. Tem esse caderno que ele orienta os direitos sexuais reprodutivos. E quando eu digo orienta, é isso mesmo. Esse caderno, ele serve para orientar a prática do profissional, né? E aí, mais uma vez, a prática, qual que é a definição que vem nesse caderno de atenção básica? Vem que a prática sexual e a maternidade/paternidade são direitos de todos, garantidos pelo Estado. Quando você começa a folhear esse caderno e ler o que eles consideram maternidade e paternidade, a gente volta lá no estaca zero, né? Considerando
o binarismo, homem-mulher, cisgeneridade, né? Então, assim, não é algo ainda que considerem as pessoas trans. É muito, muito complicado isso, né? Algumas perguntas que me fazem, Bia, você como doula e tal, como é que você atua? Eu falei, gente, eu não tive nem a oportunidade de atuar. Aí eu falo para vocês, será que não tem homem trans querendo engravidar? Ou será que eles nem vão aos serviços de saúde, evitam falar sobre o assunto, tamanha violência que eles sofrem, né? Então, a partir daí que eu começo a repensar. Todos sabem também que doula, né? O serviço de doula é um serviço completamente elitista, Ninguém quer atender aqui em Madureira, onde eu moro. E a construção da profissão também é uma construção cisgênero, infelizmente. Se você for pegar, por exemplo, a raiz da palavra, todos os dois significados me arrepiam negativamente, né? Então, o primeiro significado da palavra doula é mulher que serve. E o segundo significado é escrava, né? Tentaram melhorar aí de mulher que serve para escrava. Mas durante o curso que eu fiz e durante a minha atuação, eu pude perceber como eles não são plurais. Eles não pensam na pluralidade de pessoas que existem, na pluralidade de pessoas que precisam desse serviço, porque a doulagem ela é importante, ela tem um papel muito importante no combate à violência obstétrica, mas, infelizmente, ainda temos um formato elitista, cisgênero, branco. Lá nesse caderno de atenção básica, ele reforça, né, que orientação sexual e identidade de gênero são reconhecidas pelo Ministério da Saúde como determinantes e condicionantes. Não é difícil a gente entender isso, né? Se você for ver a quantidade de violência que as pessoas trans sofrem. Não é difícil de você entender, é muito triste, mas não é difícil. Se você pega o levantamento realizado pela ANTA, eu acho que é do ano passado, do final do ano passado, você fica chocada. Enquanto a violência, ela reduz para outras pessoas, para a pessoa trans, ela aumenta. E pior do que isso, esses casos não são investigados, né? Então, chegam até chegam lá para os serviços, né? Mas não são investigados. Eles são denunciados, mas para não dizer que não falei das flores, então ficam arquivados. Isso é uma coisa que choca muito e que precisa ser mudado. E aí, como eu construí essa apresentação a partir de algumas dúvidas que foram mandadas, foram nos enviadas, perguntaram assim, e o desafio? Eu penso... Tá? Eu sempre vou falar eu penso, tá, gente? Porque não é uma conta fechada, enfim, mas eu penso que o desafio é você desconstruir esse binarismo, né? Mas penso que desafio é diferente de comodismo, né? Então não dá para dizer que é um desafio lidar com esse sistema opressor e ficar aqui na minha casa, né? Parafraseando o crioulo, o rapper, ele fala, mudar o mundo do sofá da sala e postar no Insta. E se a maconha for da boa, que se F a hipocrisia. Então não dá para eu falar bonito e ficar sentada aqui na minha casa, mudando esse mundo do sofá da minha casa e postando no Insta, procurando visibilidade, né? Então esse é um desafio. A gente entender, primeiro a gente tem que nomear as coisas. Isso é uma coisa que eu falo muito. Não é mal entendido, foi sem querer, não. Você precisa nomear as coisas, né? Transfobia é transfobia, racismo é racismo, céu é céu, sol é sol. Então as coisas precisam ser nomeadas para que a gente comece, de fato, a ter um avanço, né? E uma coisa que eu falo muito também, não só eu, mas aí tem um movimento de gente falando, um mar de gente falando, que o seu silêncio é uma resposta,
né? Então, não dá para você assistir uma transfobia aqui do seu lado e pensar que não é problema seu. A partir do momento que você começa a se incomodar com essas coisas, a partir do momento que você começa a não achar engraçado essas piadas que são feitas porque não são piadas, você já está dando um passo à frente. E aí, você com esse comportamento, você vai levar para o seu dia a dia, isso vai determinar também a sua prática profissional. O homem trans e gravidez, né? Vamos definir mais uma vez o que é uma pessoa trans. Aqui eu estou falando especificamente de homem, né? Então, o homem trans é aquela pessoa do gênero masculino, mas que foi designada como pertencente ao gênero feminino ao nascer em função do sexo biológico. Então, ele nasceu, olharam para ele e disseram que ele era homem. Alguém definiu isso para ele, sabe? E no curso da vida dele, ele não se entendia como aquela determinação, né, que é muito negativa, do que é ser homem e do que é ser mulher. E é importante que isso fique bem claro para a gente entender outras coisas, né? Homem, trans e gravidez. Então, é bem importante a gente separar isso dentro da nossa cabecinha, que homem não é pênis e que mulher não é vagina, que tem aí essa pluralidade. E aí, algumas questões durante a gravidez, né, desse homem trans. Primeira coisa, quando utiliza testosterona, os estudos que eu utilizei, eles mostram que pode ser difícil, nesse momento que está utilizando, engravidar. Porém, não é uma conta fechada, né? E aí, qual que é a orientação? Que esse homem que imediatamente descobriu que está grávido, suspender a hormonioterapia, né? Isso vai ser tudo com acompanhamento médico, porque também os estudos que tem dizem que o hormônio durante a gravidez pode causar malformação. E aí eu chamo a atenção de novo lá para aquele atendimento, né? Porque se esse homem tem acesso a esse atendimento, ele vai descobrir essa gravidez no início, vai parar esse hormônio no início e vai ser acompanhado, né? E pensando no planejamento, nesse homem que decide parar de tomar o hormônio, aqui eu estou falando de homens hormonizados, tá? Mas vamos voltar lá no começo e reforçar novamente que esse homem não necessariamente precisa fazer hormonioterapia, tá? Ele faz se ele achar que é interessante para ele. Se ele achar que não é interessante, ele não é uma determinação, né? E aí, falando desse homem que usa hormônio, ele vai ter acompanhamento com endócrino, né, para suspensão. E o que se sabe é que mais ou menos, aproximadamente um mês, os ovários já assumem novamente a função para que, né, possa haver aí a gestação e tal, né? Eu não sei se eu já falei, mas nesse momento que ele, anteriormente a isso, né, ele usa testosterona, ele não menstrua, tá? Vamos falar também de amamentação, que foi uma questão que perguntaram, né? Como é que o homem vai amamentar? E se ele for mastectomizado, né? Porque tem mesmo essa ideia de achar que todo homem vai retirar as mamas. Não, não é. Aí vamos ler, né? Importante, nem todo homem trans será mastectomizado. Por quê? Porque ele não é obrigado. Ele vai tirar a mama se ele achar que deve tirar. Mas Bialbino, tem uns estudos aí que mostram que tem probabilidade de quem usa hormônio ter câncer de mama, né? Pode atrofiar ovário e útero, e aí pode ser perigoso e tal. Sim, mas essas pessoas que optam por não fazer retirada da mama, não fazer esterectomia, elas são acompanhadas, tá? E eu não encontrei nenhum estudo que esteja assim fechado, determinando que todas essas pessoas que utilizam hormônio
vão ter que retirar o seio, vão ter que fazer esterectomia. Tá? Eu não encontrei nenhum estudo assim que falasse que isso já está determinado. Inclusive, eu conversando com o menino trans, ele me falou que quando ele busca hormonioterapia, que ocorre muito dos profissionais já indicarem isso para ele e nem considerarem a possibilidade dele querer ter filho algum dia. Então, é uma crítica que ele fez, né? Ele fala que os direitos reprodutivos do homem trans, eles são escolhidos muitas vezes pelos profissionais, né? E isso é uma crítica que se tem também. E aí, teve uma outra questão também, como lidar com preconceito? Eu acho que eu já falei lá atrás, né, que lidar com preconceito é não silenciar, é repensar práticas, é corrigir erros, é conversar com essas pessoas. Você vai aprender com essas pessoas coisas que o livro não vai te ensinar, não mesmo, nenhum artigo científico vai te ensinar. Né, são coisas assim da vivência mesmo, é muito importante que você converse com essas pessoas. A partir daí, você vai conseguir lidar com o preconceito. Quando eu digo lidar, na verdade, quem lida com o preconceito, que sente ele na pele, que sente o lado adoecedor, né, que se sente adoecido pelo preconceito, não sou nem eu que posso falar disso, né? É uma pessoa trans. Ele sabe como é que é lidar com aquilo diariamente. Mas a gente, lidar com preconceito, o que eu quero dizer aqui, é não silenciar, né? E aí eu trouxe uma frase aí do Nelson Mandela aí para vocês darem uma lida, como é que vai acabar aí o preconceito. Já leram? Aí. Não foi o Nelson Mandela, né, gente? Pelo amor de Deus, fui eu mesma. E o que os profissionais devem fazer? O quê? Vamos pensar. O que os profissionais devem fazer? Então, conhecimento é a chave. Também já falei isso lá no começo. Conhecer a política LGBT é muito importante que se conheça. Muito importante que se conheça os direitos dessas pessoas, né? Porque, gente, o não verbal também é muito complicado, sabe? Eu tenho falas de homens trans, falas, assim, a gente conversando e eles dizendo, eu nem vou lá, porque eu já tenho passabilidade. Para quem não sabe, passabilidade a partir do momento que essas pessoas começam a utilizar hormônio, que elas têm barba, e que a sociedade lê ela como homem por causa das características, certo? A pessoa já é homem há muito tempo, nasceu, mas, né, a partir dessas características as pessoas começam a ler. E aí tem um relato de um homem que falou que estava sentado, ia passar pelo ginecologista, ele estava lá esperando, e aí que as mulheres ficaram incomodadas, e ele viu a hora que a funcionária olhou a ficha dele, olhou de novo, olhou para ele. Gente, isso é um tipo de violência. A partir do momento que você conhece, que você tem interesse em conhecer, você questiona algumas posturas, sabe? E aí, quando eu digo profissionais habilitados, é querer se habilitar, é querer estudar, sabe? Estudar mesmo, sentar, estudar, ter humildade, chegar para essas pessoas e falar, olha, eu li isso aqui, mas você concorda? Sabe? Respeitar a pluralidade dessas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas são plurais, né? Cada pessoa vai ter um pensamento, né? Então, assim, entender essa pluralidade e, a partir daí, se desconstruir. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Bem rapidamente. Eu utilizei esse artigo aí, que ele fala de direitos sexuais e reprodutivos da população travestis e transexuais. Eu achei interessante que ele fala abjeção e esterilidade simbólica, né? Que fala desse não lugar, né? Desse espaço de silenciamento. As pessoas são silenciadas, então acontece essa esterilidade simbólica, né? Quando elas não são consideradas, tá? Bom, gente, eu agradeço bastante por vocês estarem aqui comigo, tá? Eu quero só fazer uma observação
que era para eu ter feito no slide anterior. Eu volto um pouquinho. E não, era mais lá para o começo, mas não tem problema. Eu construí aqui esse trabalho também com um garoto chamado Ravi Krishnan, que eu falei dele inicialmente, que ele é muito maravilhoso. E assim, aí, lendo, né, eu estava vendo que os homens que são mastectomizados, eles não vão amamentar, porque não vão produzir leite, né? Mas aí, gente, ó, tem banco de leite, tem fórmula, tá? E tem um artigo que diz que esses homens que não vão amamentar por conta disso, eles podem menstruar depois de um tempo. E aí o Ravi Krishnan, ele é empreendedor e ele é também criador da cueca menstrual, porque ele é muito inteligente, vocês não estão entendendo. Porque ele pensou já nisso aí, né? Então, assim, ele tem um protótipo dessa cueca menstrual, que é uma cueca absorvente. Eu acho que ele está aí, daqui a pouco eu acho que ele vai entrar para explicar melhor do que eu. Então, assim, muito, muito sensacional. Então, para os homens que né, queiram parar o hormônio para engravidar e que vão menstruar, logo, logo vai ter essa possibilidade aí, né? E também para os que não vão amamentar. Falei de amamentação, eu vou aproveitar para destacar também um ponto importante que passou batido. Alguém me perguntou, mas a questão do hormônio e amamentação. Certo, no caso desse homem que vai amamentar, ele só pode voltar, segundo os estudos que a gente tem, voltar a tomar o hormônio depois que ele parar de amamentar, né? E aí tem uma questão importante. O fato dele ficar esse tempo sem hormônio, ele não vai modificar as características e tal que são da hormonioterapia. Tá importante frisar isso também. Agora sim eu posso agradecer e espero que o Ravi esteja aí. Obrigada, gente. Ó, vou deixar aí o meu contato. Eu sou aquela pessoa muito esquisita que não entra em rede social. Se de alguma forma eu puder contribuir com qualquer um de vocês que estão aqui hoje, vocês falem comigo por e-mail, eu respondo, tá? E-mail é uma coisa que eu olho sempre. E é isso, eu só tenho a agradecer, viu? Obrigada, desculpa, gente, pela interferência. Obrigada, Fabi, por falar com a gente. Eu acho que o Ravi está assistindo a gente. Eu queria abrir um espaço para ele falar da experiência dele. O Ravi já é um conhecido nosso da Liga. E a Fabi citou ele, eu queria que ele desse um oi para a gente. Tudo bem, Ravi? Oi, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos. Oi, boa tarde, me chamo Ravi Barbosa, eu tenho 25 anos. Faço parte do coletivo da Liga Transmasculina João W. Neri e também dou algumas palestras sobre o tema gravidez do homem trans. Mas o produto que a Fabi estava falando foi um produto que eu mesmo criei, eu mesmo idealizei, e o nome da marca é Men's Tea. Depois eu vou deixar os links das páginas com a Fabi, para caso alguém queira. O produto se chama Cueca Menstrual. Ele foi um produto totalmente criado e idealizado por mim. Ele vem para substituir os absorventes comuns, seja interno ou externo. Ele é uma cueca com a estética de uma cueca normal. Então, ela também, quando a gente fala de cueca, automaticamente a gente pensa, né, no masculino. E essa cueca, na verdade, ela vem contra isso, porque ela vem sem gêneros. Então, ela é uma cueca feita para todas as pessoas que menstruam. E é uma cueca com a estética muito próxima à da cueca original, a cueca normal. Ela vai ter 3 modelos, que no caso seria a boxer longa, a boxer curta e a slipper,
para se adequar melhor ao gosto do cliente. E é uma cueca que funciona para isso, para a gente substituir o uso dos absorventes normais, convencionais, causar o mínimo impacto possível na produção de lixo, porque essas cuecas elas são reutilizáveis, então lavou, tá novo, você pode reutilizar de novo. Elas são produzidas com tecidos tecnológicos, são de 3 a 4 tecidos dentro da cueca, e ela continua fina e continua com uma estética super parecida com a do convencional. E esses 3 tecidos, eles trabalham retendo a menstruação. Então, um dos tecidos é um tecido impermeável, e esse tecido não deixa que o líquido menstrual ultrapasse e passe para a roupa. Então, ela traz praticidade no dia a dia, é um produto totalmente sustentável, e a gente é um produto totalmente novo no mercado também, e aí a gente quer muito crescer com essa ideia, os produtos já estão sendo confeccionados, a gente está em período de teste, mas assim que for liberado, a gente vai começar a atualizar lá nas redes sociais e no site da loja. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, a gente vai fazer algumas perguntas agora, que foram mandadas no chat. E só um minutinho, gente. A gente vai fazer algumas perguntas no chat, que foram mandadas. Eu acredito que algumas... Gente, desculpa, eu estava com uma interferência de som muito ruim aqui. Algumas perguntas foram mandadas, eu acredito que a Fabi já tenha falado sobre, mas só para a gente ter certeza que não ficou nenhuma dúvida. 2 pessoas perguntaram sobre a mastectomia, se era possível amamentar depois, né? E a Fabi já falou, mas só para confirmar, Fabi, como que fica aí a amamentação depois da mastectomia? Certo. Então, não há uma produção de leite. Assim, no momento também não tem nada, não tem nenhum exercício que dê para eu fazer por causa da retirada da glândula mesmo, né? Algumas pessoas não produzem leite, mas elas têm a glândula ali, por isso que é possível fazer algumas manobras, né, para poder facilitar. No caso desse homem trans que passou pela mastectomia, ainda não tem como fazer. Mas é isso, banco de leite, né? Essa criança não vai ficar prejudicada por isso. Tem banco de leite, tem as fórmulas, é isso. Eu não sei se eu respondi totalmente a pergunta. Perfeito. Teve uma pergunta também, o Gabriel disse que ele faz hormonioterapia hoje, e ele perguntou quanto tempo ele tem que ficar sem fazer a hormonioterapia para que ele esteja saudável para a gestação. O que se sabe... Oi, Gabriel. O que se sabe é que 1 mês sem tomar a testosterona, os ovários já voltam até a função ali, já pode preparar para a gestação, né? Mas é importante que seja feito esse acompanhamento com o médico, porque ele vai pedir a dosagem hormonal e ele vai conseguir falar melhor, conseguir definir isso melhor, né? Porque dependendo de como está a dosagem de testosterona, pode ser que tenha aborto, né? Pode ser também que nem engravide pela dose de testosterona. Mas aí interrompendo essa terapia acompanhada, esse profissional vai pedir essa dosagem hormonal. E aí, a partir daí, vai ser possível fazer esse planejamento. A gente teve uma outra pergunta que eu acho que é bem parecida, né? Perguntaram quanto tempo depois da hormonioterapia, se mesmo depois de muito tempo, se os ovários se normalizam novamente e é possível fazer, mesmo que seja depois de muitos anos
nesse processo de hormonioterapia? Então, isso precisa ser avaliado. E aí vai depender quanto tempo que usa, vai depender de pessoa para pessoa mesmo. Aí serão solicitados exames, né? Ultrassom, e aí vai ver o estado aí do órgão, né? E tal, né? Para poder saber se houve algum dano ou não. Então, assim, eu até reforço que é importante que a hormonioterapia ela seja acompanhada, né? Tanto no momento que está fazendo, tanto nessa fase que vai parar aí um tempo. Precisa ser acompanhado. Uma outra pergunta, que você também já falou sobre, mas vou fazer só para te repassar. Perguntaram o que você acha que é a solução para diminuir o constrangimento na sala de parto? Poxa, assim, falar de solução, assim, tipo, eu acho que a solução é tal. Nossa, teria que ser gigante, né? Mas eu penso que é o não silenciamento, né? É óbvio que a gente pensa já na sala de parto, a pessoa tá ali, né? E ela se sente vulnerável, é uma questão hormonal, né? Quando vai ter o filho, ela vai se sentir vulnerável. Mas, assim, encontrar formas de responder, né, tudo aquilo ali, mostrar que a pessoa está sendo transfóbica, é um desafio muito grande, mas não é impossível, sabe? Uma coisa que eu aprendi, até agora eu só atendi mulheres cis, pretas, mas uma coisa que eu aprendi é que quando a gente demonstra conhecimento, veja bem, eu não chego gritando na casa de parto, não chego. Mas, quando a gente demonstra conhecimento, quando a gente fala, olha, mas isso está na lei do acompanhante, isso está aqui com muito amor no peito, com muito Deus no coração, as pessoas baixam a guarda. Então, daí a importância da gente se capacitar, né? Quando a gente é capacitado, a gente consegue falar, olha, eu sei quais são os direitos dessas pessoas. E aí, é mais difícil, não vou dizer que não vai acontecer, mas é mais difícil de acontecer umas bizarrices, né? Que a gente acompanha, né? O caso aí que eu botei do Limão, a pessoa que nasceu no corpo errado. Então, acho importante a gente se capacitar para reagir. Foram só essas. Então, Fabi, muito obrigada mais uma vez por ter aceito nosso convite. Obrigada por trazer o Ravi para falar com a gente também. E a gente espera contar com você mais para frente também. É isso. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, agora vou apresentar vocês e chamar para falar com a gente também a Yuna Vitória e o Theo Brandon. Eles passaram pelo processo gestacional, então eles têm um conhecimento único da gestação nesse processo, nesse sentido. Eles têm também esse olhar acadêmico para o assunto. A Yuna é acadêmica de Direito, ela pesquisa gênero, atua no setor jurídico do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT de Bahia e tem sua produção acadêmica voltada para a bioética. O Theo é acadêmico de Medicina, então também tem esse olhar de saúde para um processo que eles viveram, e a gente vai chamar eles para falarem agora com a gente um pouco. Theo e Yuna, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Theo, tenho 24 aninhos, sou estudante de medicina da Universidade do Estado da Bahia atualmente, também sou formado como técnico em informática pelo Instituto Federal da Bahia. E a gente vem aqui nesse dia contribuir um pouco mais, né, sobre esse debate da saúde da população trans. Especificamente, no nosso caso, nós vamos abordar muito sobre as gestações paternas, né, e o campo da reprodução. Já de antemão, peço desculpa porque Gil, nosso filho, está acordou no meio da live e não nos deu descanso. Então, qualquer coisa, eu ou Yuna vai precisar sair um pouquinho enquanto a outra pessoa fala para poder cuidar nessa dinâmica de Dionísio, tá bom? Queria agradecer o convite, essa oportunidade aqui de estar semeando, né, com vocês, trocando firulinhas sobre esse assunto, é muito rica para a gente, no geral, e
espero que a gente inquiete vocês, né? Porque se a gente não inquietar, a gente está fazendo algo errado. Oi, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Ana Vitória, já fui muito bem apresentada, então eu vou só utilizar esse espaço aqui de apresentação para agradecer pelo convite, né? Eu até estava comentando com o Theo antes de entrarmos aqui. São raros os espaços que definitivamente abrem espaço para debate de maneira honesta, né? No sentido de trazerem profissionais, especialistas que, de algum modo, dialogam com a população trans e que já trazem essa sensibilidade na fala, como a doutora Fabi. Meu Deus, né? Se nós não tivéssemos aqui, ainda assim já estaríamos representados por essa fala cuidadosa, que a gente percebe que não fala pelas pessoas trans, mas com as pessoas trans. Então, agradecer a doutora Fabi pela fala, né? Responsabilidade, inclusive, falar depois dessa aula maravilhosa. E agradecer à Liga pelo convite, né? Porque, enfim, diversos espaços hoje em dia já se demonstram empáticos à causa trans, mas quase todos os espaços tratam apenas do processo transexualizador, e aí novamente nos vemos inseridas, né, nós as pessoas trans, naquela centralização do debate na transexualidade, na atenção especializada, e aí com isso a gente acaba esquecendo em alguma medida a atenção básica, os direitos sexuais e reprodutivos, porque a gente só olha o indivíduo enquanto transexual, não enquanto um sujeito complexo, né, na sua integralidade. Então, nesse sentido, agradecer a própria pauta de debate na gravidez de um homem trans já é uma pauta anti-hegemônica, contra-hegemônica, e que precisa ser cada vez mais debatida. Então, só agradecer aí nesse primeiro momento. Nós preparamos um slide também, é simples, só para a gente seguir uma linha de raciocínio nos tópicos que a gente vai abordar. Lá tem até um tópico falando sobre apresentação, que como a gente observou, né, que quando espelha a tela não aparece a gente antecipou esse tópico de poder se apresentar um pouco para vocês nos enxergarem, né, durante esse processo. Eu vou abrir aqui, pedir só um minutinho para vocês. Um momentinho. Está aparecendo. Está aparecendo aí direitinho? Pronto, perfeito. Eu vou abrir mais aqui, porque para a gente não tem nada sinalizando. Então, nós vamos falar sobre essa diversidade de parentalidades que é possível. Oi? Eu vou desligar a câmera, né? Mas, no caso, a câmera eu acho que fica desligada, né, pessoal? Vocês estão conseguindo ver a gente, o slide, ou apenas o slide? Só para eu ter uma noção aqui. A gente está conseguindo ver vocês. Certo. Quando eu coloco o slide, aparece a gente e o slide, né? Isso. Tá bom. Então, deixa eu desligar aqui, para facilitar. Pronto. Então, falando um pouco já sobre a questão da diversidade parental. Essa é a parte da apresentação, que eu disse para vocês que a gente antecipou, para a gente conseguir, né, se enxergar um pouco nesse momento. E Ana já falou um pouco dela também, eu também de mim. E por que falar sobre transgeneridade é tão importante assim para a gente e sobre as transparentalidades e transrelações no geral, né? Porque a gente está falando de relações que, para além das afetividades, são atos políticos, né? Que, quando a gente trata especificamente de pessoas trans e suas relações, nós estamos falando de corpos que são marginalizados, né? E que têm retirado a possibilidade dos afetos perante eles. Então, quando a gente aborda as relações transcentradas, a gente amplia essa discussão e questiona, né, quais corpos estão nesse lugar de afeto, quais corpos merecem afetos e
quais que são permitidos se relacionar. E aí, só para a gente trabalhar um pouco esses conceitos, né? A transcentralidade aqui que a gente se refere é quando, em um contexto de relação sexual ou afetiva, existem duas pessoas trans ou mais, tá bem? E aí a gente, de alguma maneira, desestabiliza esse sistema afetivo, né, cujo capital erótico está no corpo cisgênero, né? Então, como já foi abordado aqui muito bem pela doutora Fabi, o conceito de cisgeneridade, né, eu já vou partir para o conceito da transcentralidade, utilizando esse conceito. Então, quando existem duas pessoas ou mais em uma relação, a gente fala que essa relação é transcentrada. A transcentralidade pode se referir a qualquer situação em que apenas sujeitos trans estejam inseridos. Por exemplo, se na minha bibliografia de trabalho acadêmico, né, eu só trabalho com autores e autoras trans, é correto dizer que essa bibliografia é transcentrada. Da mesma maneira, quando não há nenhuma referência de pessoa trans nessa bibliografia, ela é ciscentrada. Cis aí vendo de cisgênero, né, que é o sujeito que não é trans. Esse conceito é importante, é um conceito-chave para a nossa relação específica, que é composta por um homem e uma mulher trans. Portanto, é uma relação heterossexual transcentrada, diferente, né, das relações heterossexuais que a maioria das pessoas estão acostumadas a lidar, que são ciscentradas, um homem cisgênero e uma mulher cisgênera. Já as transparentalidades são qualquer vínculo parental que surgem a partir das relações que podem ser transcentradas ou não. Afinal, uma pessoa trans com uma pessoa cis também pode, de algum modo, ter um vínculo parental. Quando a gente fala de parentalidade consanguínea, né, nós temos as possibilidades, por exemplo, de um homem trans com um homem cisgênero, onde um homem trans gesta de seu companheiro, portanto é um casal gay, em que ambos os pais são pais biológicos, né? Eu detesto essa expressão, mas vamos lá, só para facilitar o entendimento. Pode ser um casal lésbico composto por uma mulher cisgênera e uma mulher transgênera, né, onde a mulher cisgênera ela vai gestar de sua companheira trans, então ambas as mães possuem laços consanguíneos com esse bebê, ou pode ser um casal transcentrado, que é o meu caso e o de Theo, né, onde é um homem trans que vai gestar a partir de sua companheira, né, do material cedido pela sua companheira. Mas quando a gente pensa nas políticas de adoção, né, que também são formas de parentalidades trans, aí as configurações são as mais diversas e não necessariamente a gente precisa que a gente tenha essas conformidades. Inclusive, é importante falar das pessoas não binárias, que são aquelas que se encontram fora do binarismo de gênero, né, que ampliam muito as possibilidades de configurações de transconjugalidades, né, afinal, essas pessoas, por não reivindicarem um gênero especificamente dentro do binário que nós conhecemos, que é o masculino e feminino, elas vão complexificar ainda mais o debate e vão precisar de muito mais tutela nesse sentido, porque todos os nossos documentos que pensam a reprodução e a própria lógica de reprodução é uma lógica sexista que pensa apenas duas possibilidades. Bom, aqui tem as revisões, né, que Iona bem destacou dos conceitos, que é a questão da identidade de gênero, da expressão de gênero, e aí uma observação que eu coloco é que eu sempre prefiro substituir a identificação de sexo biológico por genitália, justamente porque é um termo que a gente considera mais adequado, né? Já que todos nós somos biológicos. E entender sempre que a expressão de gênero, identidade de gênero e sexualidade genitália não tem em si, né, per si, precisam ter uma coerência, né? É basicamente isso. Trouxe alguns exemplos, né, de identidade de gênero, expressão de gênero, genitália e sexualidade, para a gente poder trabalhar um pouco disso quando trata-se das transrelações. Aqui é um trechozinho, né, que aparece aí na tela de vocês agora, é um trechozinho de um artigo que eu e Iona escrevemos. Inclusive, a gente já tinha até atualizado, aqui não veio, não está atualizado, eu reparei aqui. Mas quando vocês forem buscar, vocês vão visualizar da maneira atual.
A gente pode deixar a referência. A gente deixa a referência aqui. E essa imagem aqui, ela explica muito bem, né, o que Yuna disse, as possibilidades de mulheres cis com trans, mulheres trans com mulheres trans, enfim, as possibilidades de transrelações. E aí chegamos ao nosso caso. Né? Chegamos ao nosso caso, que a gente gosta de trazer, mas que não necessariamente é preciso, né, as pessoas trans se colocarem nesse lugar, de trazer seus depoimentos pessoais para poder falar justamente das questões transcentradas ou transrelações no geral. Mas é algo que a gente quer fazer agora para vocês conseguirem enxergar um pouquinho da realidade teórica na prática. Como foi dito, diversas possibilidades familiares são possíveis diante das relações transcentradas e das transrelações no geral. E uma delas é a nossa, né? A possibilidade da reprodução. No meu caso com Yuna, enquanto casal transcentrado, nós tivemos uma possibilidade de reprodução e utilizamos dessa possibilidade, né, que ela pode ou não ser utilizada pelos casais transcentrados, quando decidimos ter Dionísio. Dionísio foi fruto de um planejamento que eu e Yuna tivemos de muito tempo, né? É importante a gente destacar isso, porque muitas vezes quando as pessoas visualizam um homem trans que está gestando, elas se perguntam, né, se aquilo foi um acidente, o que foi, porque não é vista a possibilidade da gestação do homem trans. O homem trans nunca é visto nesse lugar como legítimo, nunca tem esse lugar como legítimo. Então, quando acontece, as pessoas tendem a pressupor isso. Não, nossa gestação foi uma gestação planejada. Dionísio foi planejado. Inclusive, quando a gente pensa, né, sobre essa realidade sociodiscursiva, sobre os corpos e sobre os gêneros, né, que condiciona, por exemplo, que sujeitos questionem, mas ele não virou homem, para que vai engravidar, né? Quer dizer, são visões que colocam ainda a gestação e o parto no campo das feminilidades e que, por isso, essas possibilidades seriam negadas aos corpos transmasculinos de um modo geral. Mas, para além disso, há uma própria leitura cissexista sobre nossos corpos, né? Como que se de alguma maneira tivéssemos que ocupar os mesmos lugares dos homens e mulheres cisgêneros na sociedade. Quer dizer, pelo fato do homem cis não conseguir gestar por conta de suas especificidades biológicas, espera-se que o homem trans também não queira, já que ele, teoricamente, nessa visão, né, permeada por violências de gênero, se constrói a partir de uma masculinidade cisgênera, o que não necessariamente precisa acontecer. E aí eu cito nesta sessão de reprodução o fato como eu, enquanto mulher trans, companheira de um homem trans, nunca sou vista, tanto pela sociedade de modo geral, quanto pelo setor dos profissionais de saúde, primeiro como mãe e segundo como companheira, né, de TEL. Nas diversas consultas que nós fizemos durante o pré-natal, sobretudo nas ultrassonografias, principalmente as transvaginais, que eram a que causavam os maiores imbróglios nos profissionais de saúde, que não entendiam como que um médico tinha indicado uma transvaginal para um homem, né, e a gente fazia todo um trabalho de explicar a situação. Sempre na sala de consulta eu não era vista pelas ultrassonografistas como companheira de TEL. Parece que eu sempre estava nesse lugar da amiga travesti ou da amiga trans que estava lá acompanhando o rapaz que estava gestante, fruto de uma gestação não planejada. Inclusive, a primeira consulta que nós fizemos, a ultrassonografista, após falar que Theo, na verdade, era mulher e eu era homem, né, assim, de maneira muito direta, o que me fez escrever um texto, inclusive, chamado O Mito do Sexo Original, que eu posso passar a referência para vocês depois. Ela constatou a gestação, né, então fechou o diagnóstico e virou para a Theo e falou, e aí, já sabe quem é o pai? Então, eu deixo essa frase aí, com várias perguntas retóricas para que a gente comece a repensar que profissional de saúde estamos sendo e que profissionais de saúde estamos formando, né? Afinal, quando lá na grade curricular a gente trabalha a embriologia, por exemplo, e a gente sempre fica reforçando o útero como de mulher e o sistema reprodutor feminino numa lógica apenas de mulheres cis, estamos também, de alguma maneira, contribuindo com esse déficit de informações acerca dos corpos trans que vai resultar
em constrangimentos futuros de profissionais que, inclusive, e muitas vezes reproduzem violência sem consciência de que estão violentando esses corpos. Tamanha é a desinformação sobre gênero, sexo e sexualidade no campo da saúde. Bom, durante o processo da gestação, e aí eu vou trazer alguns dados do meu caso específico, mas é bom a gente sempre lembrar, né, que cada corpo vai ter uma resposta diante disso. Eu vi algumas perguntas aqui, inclusive, já, nesse sentido de perguntar, né, quantas vezes, quanto tempo o homem trans precisa parar de hormonizar para poder voltar, né, a ter ciclo, esse tipo de coisa. Assim, o que eu posso trazer, como a palestrante anterior, é Fabiana, né, o nome dela? Fabiana, que falou muito bem, por sinal, trouxe, nós não temos estudos consolidados sobre isso. O que a gente tem é um caso aqui, outro ali que aconteceu, e o que essa experiência nos ensina, né? Na minha experiência, o que aconteceu foi o seguinte: nós paramos a hormonioterapia em 2017, em dezembro de 2017, para o planejamento de Dionísio, e eu precisei de 3 meses para poder voltar, né, a ovular. E aí é importante destacar que menstruação e ovulação são diferentes, não precisam e não necessariamente estarão conectados. A pessoa pode voltar a ter menstruação, certo? E não está tendo ciclo ovulatório. E isso aconteceu comigo. O que vai determinar se os óvulos serão fertilizados para poderem ficarem férteis, né, terem a possibilidade da gestação, são os hormônios LH e FSH, que normalmente ficam muito baixos quando nós estamos administrando testosterona. Se muitos meninos trans aqui que fazem acompanhamento vão poder confirmar isso comigo, que a endocrinologista normalmente pede LH, FSH, TGO, TGP, que é para verificar o fígado, e o LH e a FSH, eles costumam estar muito baixos, né? O que não colabora para a maturação do óvulo, e assim, né, poder haver uma gestação. Então, o menino trans pode ficar sem menstruar, e quando menstruar, não ovular, certo? Assim como durante a terapia hormonal, e existem casos, é mais comum até do que a gente imagina, de homens trans que têm 1 ano, sei lá, em terapia hormonal e tomando hormônio descobrem uma gestação em curso. Isso pode acontecer também. Em algum momento, aquele LH e aquele FSH ficaram autossuficientes para maturar algum óvulo que ficou disponível para fertilidade, né? Embora a gente tenha os estudos, e Fabiana já falou, que não é recomendado justamente pelos problemas de má formação, né? Você administrar esses hormônios durante a gestação, que são abortivos, inclusive, mas pode acontecer de um menino descobrir, como é o caso que eu conheço, com 6 meses de hormonioterapia, ele descobriu que estava numa gestação, né? Então, nesse sentido, realmente cada corpo é um corpo. E aí, no meu caso, eu fiquei 3 meses com 3 meses sem tomar hormônio, eu já tive um resultado positivo da gestação. No entanto, eu e Una enfrentamos um grande problema, né? Uma grande tristeza que foi na nossa vida, que foi perder esse feto com 3 meses. Né? Foi um aborto retido que nós tivemos dessa primeira gestação, não conseguimos seguir adiante. A partir daí, me foi apresentado, enfim, as opções de fazer a curetagem, que é a cirurgia para remover, né, já que o feto já se encontrava morto lá dentro, e o aborto retido, diferente do espontâneo, ele justamente fica retido, a gente descobriu já com 1 semana de retido lá. Eu não optei por essa via, porque entendi que para mim seria menos violento, né, do que uma cirurgia, tentar esperar em casa mesmo, a saída, que a médica disse que em algum momento iria acontecer, depois da gente descobrir, e também pelo fato de que se eu fizesse a curetagem, eu teria que esperar mais 3 meses para poder tentar a gestação de novo.
Então, foi uma conversa que eu e Una tivemos e decidimos que a gente iria esperar. Aconteceu, né? Esperamos e, na segunda tentativa, nós conseguimos Dionísio, positivo para Dionísio, que também teve algumas complicações no meio do caminho, pelo fato de que Dionísio vem de uma ovulação tardia, outra coisa que pode acontecer também. Eu acho que eu e Una gostamos muito de estatísticas, né? Que diz que a população de pessoas trans são pouquíssimas no mundo e a população que tem a ovulação tardia também é baixíssima. Então, a gente resolveu aí, por a coincidência do destino, entrar nessas duas estatísticas. E sofremos vários processos de violência durante a gestação. Um deles, por exemplo, foi a utilização de espaços referenciados. Esses espaços preferenciais que a gente tinha que acessar, muitas vezes eu não conseguia acessar eles porque as pessoas não me entendiam, não me liam enquanto uma pessoa que estava no processo de gestação. Né? E aí eu trago muito aqui, nesse slide de potencialidades, o que esses corpos trans, eles podem tensionar na cisnorma. Nós podemos não somente tensionar isso nas relações afetivas, né, como também nas especialidades médicas. E aí um grande exemplo é a questão da ginecologista ou do ginecologista não ser disponibilizado para os homens trans enquanto sexo masculino no próprio Sistema Único de Saúde hoje em dia. Muitas vezes, para a gente ser atendido, né, e Una, por exemplo, para verificar a fertilidade dela, precisou fazer um espermograma. Para esse espermograma ser realizado, foi necessário que alterasse para masculino. Né? Então, é para a gente refletir muito sobre essa questão das especialidades médicas, que elas não podem ser determinantes. A gente precisa entender que homens trans precisam acessar especialidades médicas que a cisnorma vem colocando enquanto exclusivamente femininas. Entender que essas especialidades, elas estão ali para receber pessoas, né, aparelhos reprodutivos de diversos gêneros, e não só femininos. E isso é uma questão de produção de dados, né, porque esses dados, eles vão gerar estatísticas, né, que vão servir para pesquisas e políticas públicas. Aí, Iuna quer falar um pouco aqui sobre as questões documentais, principalmente que a gente passou, né, durante o processo de gestação, que eu acho muito interessante. Então, sobre a questão da violência simbólica, né, principalmente sobre o modo, esse olhar, que muitas vezes é um olhar que mira o exótico, né, do profissional de saúde em relação ao paciente trans, essa quebra da ética médica nos atendimentos com população transgênera, como tudo isso já foi muito bem narrado, né, pela doutora Fabiana, eu vou entrar mais na questão estrutural, né, que Theo já abordou em alguma medida, né, que o acesso dos corpos trans nos espaços que pensam saúde sexual e reprodutiva acabam causando, né? Por exemplo, a maioria dos espaços entendidos como maternidades, e aliás, o território de gênero já começa aqui, né? Maternidade. Estão preparados para receberem mulheres que gestam. E os profissionais que atendem nesse ambiente, por muitos anos, tiveram apenas esse tipo de paciente. Então, quando entra um homem trans nesse espaço, é completamente previsível que haja um estranhamento. E aí, o que é que a gente faz com esse estranhamento? Né? Ele não necessariamente precisa ocasionar uma situação de constrangimento. Mas a maioria desses espaços possuem apenas banheiros femininos, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa o acesso desses corpos que não foram pensados quando essa estrutura foi criada, a gente pensa também toda uma mudança estrutural que diz respeito à estrutura enquanto campo de saber, epistemologias, mas também estrutura física, como que esse espaço é dividido em termos de gênero, né? Sobre os documentos específicos, que também é algo que eu considero como uma questão estrutural, acho que todo mundo aqui deve imaginar que quase todos os documentos médicos são pensados numa lógica cissexista, ou seja, que relaciona quem tem pênis a ser homem e quem tem vagina a ser mulher. Então, lá desde o termo de livre esclarecido, né, que tem lá a paciente, a grávida, a gestante, autoriza, blá, 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 a gente já tem aí uma situação de desconforto
com os homens trans que vão ter que declarar de alguma maneira que, através daquele documento, um gênero feminino para além das diretrizes que o documento preleciona. Então, a todo momento, o espaço de saúde, através de seus documentos normativos, vai ratificar a ideia de que aquele corpo é o corpo feminino. Né? Então, desde os espaços da maternidade, onde o parturiente, ou a pessoa gestante vai estar alocada, que tem lá escrito sala da mamãe, etc., em cores rosa ou lilás, né? Enfim, a todo momento vão ter signos de gêneros que vão reforçar situações vexatórias. Então, por mais que a gente trabalhe no capital humano, desconstrua a equipe médica, faça capacitação de gênero e diversidade, é preciso também pensar o espaço. Por que eu digo isso? Porque a unidade de saúde, ela pode sofrer consequências jurídicas em razão da deslegitimação da identidade de gênero dos pacientes trans, para além de causar uma situação de desconforto e de estresse com a pessoa que tem uma situação de vulnerabilidade emocional em função da gestação, que é um momento que deveria ser curtido, né, pelo casal ou pela conformação das pessoas que estão ali ao redor da pessoa gestante e que acaba não ocorrendo dessa maneira por conta da transfobia institucionalizada, né? Eu e Theo tivemos que nos reunir diversas vezes com os setores jurídicos dos hospitais para a gente trabalhar a questão dos documentos, porque eles ainda estavam muito engessados na ideia da cisgeneridade como um grande ponto de partida da humanidade e diziam que esses documentos precisavam retratar o dito sexo biológico, né? Categoria esta que Judith Butler, que foi citada inclusive pela doutora Fabi, a própria Butler, ela questiona a categoria do sexo e ela compreende que o sexo sem o seu entendimento social não funciona de nada, né? O que é o sexo pelo sexo? São dados biológicos, sistemas reprodutores testiculados ou ovariados que nada dizem sobre gênero. Então não é porque, segundo a equipe médica, TEL, nessa visão, é sexo feminino, que tem que estar lá a paciente ou que ele necessariamente é mãe. Então percebam que a dificuldade é mais social e cultural, em termos de formação profissional, do que jurídica. Mas os hospitais não entendem assim. Acham que causaria uma insegurança jurídica reconhecer a identidade de gênero do homem trans nos documentos médicos, porque esses documentos retratariam um fato médico. E aí nós iniciamos nossa produção acadêmica nesse sentido, nos reunimos com os hospitais da rede pública e privada de Salvador para desconstruir essa ideia e fazer um trabalho de capacitação, não somente com a equipe médica, mas com todos os profissionais da unidade de saúde, em que Theo fez o parto, e inclusive uma consultoria para reformularmos esses documentos. E o que tivemos mais dificuldade foi a DNV, que é a Declaração de Nascidos Vivos, porque ela é emitida pelo Ministério da Saúde, portanto, é um documento federal. E para você mexer no documento federal, é preciso você ajuizar uma ação contra a União. E isso demanda tempo que nós não tínhamos em se tratando de um parto, né? Então, imagine, a gente Theo prestes a parir, a gente tendo que dialogar com as instituições para resolver essas questões, porque na declaração de nascidos vivos ainda consta a categoria pai e mãe. No registro de nascimento, não, hoje em dia é só filiação, mas a declaração de nascidos vivos trabalha com a categoria pai e a categoria mãe. E aí, como é que essa unidade de saúde vai interpretar esse corpo masculino, que muitas vezes, inclusive, tem um documento do registro civil retificado, ou seja, tem um documento que dá uma segurança jurídica a essa identidade de gênero, mas que para esse hospital, né, para esse entendimento de saúde, aquele corpo é um corpo do sexo feminino e, portanto, é mãe. Então, assim, é muito frequente que os homens trans que estão parindo no Brasil se deparem com essa situação de violência e sejam declarados como mães na declaração de nascidos vivos, né? E o que eu tenho colocado e que funcionou, né, aqui em Salvador, é que esse documento não necessariamente precisa ser preenchido dessa maneira, porque o legislador, quando ele fez a norma, ele pensou antes em produzir dados qualitativos sobre gestação, parto e a unidade em que isso ocorreu, e não para designar identidade de gênero para fulano, para ciclano. Então, depois eu posso disponibilizar o material que ele destrincha a declaração de nascidos vivos, né, tópico por tópico. Foi um artigo acadêmico que eu fiz, que foi apresentado em um simpósio internacional de gênero, né, e ele consta lá que as informações de gestação, parto e unidade hospitalar estão em blocos distintos, né, das informações da mãe e do pai.
Portanto, as informações da mãe e do pai são dados sociais. Se são dados sociais, a identidade de gênero do homem trans deve ser respeitada. E foi assim que a gente conseguiu dialogar na rede privada. A rede pública segue trabalhando de uma maneira cissexista, mas na rede privada conseguimos negociar e todos os documentos de Theo foram corrigidos para o masculino. Ele foi reconhecido enquanto pai, depois de muita luta, depois de muito diálogo, que nós envolvemos, inclusive, o Ministério Público e a Defensoria Pública, federal e estadual. E que se tem registro, pelo menos, né, porque é possível que tenha acontecido em outro lugar, mas sim ter sido noticiado. A nossa declaração de nascidos vivos foi a primeira do país a ser emitida com o nome de um homem trans como pai e o nome de uma mulher trans como mãe. Então foi uma vitória que a gente teve e fica aí o legado para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, os profissionais, né, enfim, toda a população de modo geral para fazer controle civil. Quando a gente pensa acesso de pessoas trans nos espaços de saúde, pensar também em estrutura. Eu emito documentos para esse paciente, se emito, esse documento generifica esse paciente, se ele generifica, eu preciso estar atento ou atenta para o gênero que esse paciente declara, para que eu adeque esses documentos à realidade do paciente e não o contrário. Nunca o paciente se adequa à realidade de um documento. Porque quando a gente viola uma identidade para preservar um documento, estamos atentando contra a dignidade de um sujeito, que vale no campo jurídico muito mais do que a segurança de qualquer papel, qualquer texto abstrato escrito em uma norma, né? E qual a importância, para além de respeitar a identidade de gênero, de você emitir esse documento com o gênero correto? É o que Theo falou, a produção de dados estatística. Se a gente continua declarando homens trans como mães, na declaração de nascidos vivos, a gente não sinaliza ao Estado que homens estão parindo. Se a gente não sinaliza ao Estado que homens estão parindo, a gente não consegue quantificar esses partos, qualificar esses partos para gerar estatística e políticas públicas. Então, se hoje nós temos diversas dificuldades no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva dos homens trans, é por conta da subnotificação. É porque esses homens ainda estão sendo declarados como mulheres nos espaços de saúde, e isso está subindo para o Estado como um dado feminino que não retrata essa população. Se não retrata essa população, ela não existe enquanto normativa, porque o legislador não percebe que isso está acontecendo, ou não quer perceber. Então, por isso que é muito importante, gente, né? O respeito ao gênero nos documentos não é apenas para preservar a identidade de gênero do paciente, na relação médico-paciente. É também para produzir dados fundamentais para a própria existência dessa situação como possibilidade, porque tem muito homem trans que sequer sabe que pode gestar, né? Eu acho que se todos eles soubessem, acessassem a informação, o número seria cada vez mais crescente. Bom, no geral, é isso que a gente vem contribuir com o debate. Tem muita coisa, quando se trata de transparentalidade, transrelações, a gente tem muita coisa para abordar. Então, se a gente fosse colocar tudo aqui, ia ser uma live de 24 horas. A gente prefere deixar em aberto algumas coisas, para que vocês tragam para a gente, né, dúvidas, e aí, a partir das dúvidas, a gente articula outras coisas que ficaram, né, de fora do script aqui, digamos, do slide. Essas são nossas redes, tá, pessoal? Para quem quiser acompanhar, nós temos fotos lá, relatos, discutimos algumas coisas através de história, através de publicações, né? Fazemos ativismo também por lá, sempre que possível. Aqui é Dionísio, com 13 dias do nascimento, no newborn, né? E tem outras fotos lá de Dionísio também, da nossa família no geral, que vocês podem acompanhar. E pode falar com a gente, qualquer dúvida que, enfim, não se sentiu à vontade para colocar aqui, ou não deu tempo, alguma coisa, entra aí em contato com a gente, que a gente responde lá no Instagram. Principalmente homens trans, como a Iona estava até me lembrando aqui, muitas vezes eu recebo notificações de homens trans, diversos homens trans, de vários lugares, querendo saber algumas coisas, que eu poderia até passar, mas como eu falei, são muitas coisas, não dá para abordar tudo. Algumas dicas que eu utilizei para mim não necessariamente vai servir para outra pessoa, mas a gente pode tentar aí dialogar e ver um melhor caminho. Para reduzir danos. Para reduzir danos. Isso aí. É isso.
Iona, Theo, muito obrigada por falarem com a gente. A gente recebeu algumas perguntas no chat, vou passar para vocês responderem como vocês quiserem agora. A primeira pergunta é se, durante a hormonização, vocês foram informados sobre como proceder caso vocês quisessem engravidar. Vocês tiveram alguma informação sobre isso? Bom, no geral, a gente não tinha muito contatos de obstetras que já tinham, ou obstetra ou doulas, enfim, que tinham lidado com casos de pessoas trans, gestação em homens trans. Então, a gente meio que teve que fazer o trabalho de base, né? A pessoa que... A pergunta é sobre a hormonização. Assim, quando a gente iniciou a hormonização, a endocrinologista nos avisou da possibilidade, não é isso? Eu achei que Isso. foi obstetra, então. Se vocês tiveram qualquer informação sobre o que fazer caso vocês quisessem engravidar depois. Eu nunca tive. Com a hormonização. Eu tinha entendido que era com a obstetra, né? Se tinha alguma coisa com a obstetra. Eu nunca tive. Eu iniciei o meu acompanhamento com a endocrinologista, que não era do ambulatório transexualizador, né? Com muito diálogo, ela começou a me atender e não tive nenhum tipo de informação nesse sentido. Quando eu alcancei o ambulatório transexualizador, e aí eu comecei a ter um contato maior com essas discussões, mas também acho que fui um pouco privilegiada, porque a minha endócrino, ela, enfim, é pesquisadora no campo da saúde sexual e reprodutiva, né? Ela tá fazendo, já fez pós-doutorado, porque ela também é metabologista. Então, é uma questão muito cara para ela, e como eu sempre tive essa vontade de ser mãe, né, eu sempre levei esse questionamento para os meus médicos, e foi aí que iniciou o diálogo sobre isso, inclusive sobre os cuidados que devemos tomar, né, nós que somos corpos hormonizados, para fazer esse tipo de acompanhamento. Mas, no geral, não, acho que, inclusive, fora dos ambulatórios transexualizadores, os médicos, inclusive, se surpreendem. Acho que eles não esperam que corpos trans disputem esse lugar de saúde sexual e reprodutiva, né? A maioria dos médicos que não tiveram acesso a uma capacitação em gênero posterior à sua graduação acham que é uma grande antítese ser trans e querer ser pai ou querer ser mãe através de uma gestação, por exemplo, né? Por isso que é importante esse espaço para a gente conversar sobre isso, difundir essa informação com as pessoas profissionais que futuramente vão lidar com nossos corpos, que vão acessar todos os lugares, né? Essa cultura do atendimento especializado, que tem que ocorrer, porque nós também temos demandas específicas, mas essa cultura acaba desobrigando, por exemplo, que o cardiologista entenda de gênero ou busque informações sobre gênero, que o neurologista vá se capacitar para atender pessoas trans, né? E isso acaba gerando uma situação de violência que pode ocorrer por conta dessa não capacitação, dessa ignorância do profissional, porque nós estamos em todos os lugares, né? Eu, enquanto mulher trans, eu sinto uma dor de barriga, eu vou na unidade de pronto atendimento, e eu sofro transfobia lá, né? Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um quadro de desmaio, eu tenho um quadro de rinite, eu vou para diversas especialidades. E o Estado precisa assegurar que em todas essas especialidades eu seja bem atendida, né? Eu tenho um atendimento humanizado. Mas o que acontece é que quando a gente não está no ambulatório transexualizador, muitas vezes a gente é vítima de violência nesse sentido, por conta da desinformação. Exatamente. Eu vou além ainda. Não somente não tive informações com relação à possibilidade de fertilidade, como também não encontrei o próprio atendimento especializado quando fui em busca, logo no começo. Eu fui atrás de uma endocrinologista que era metabologista, no entanto, não tinha conhecimento nenhum sobre a transgeneridade, e ela me negou atendimento, dizendo que, enfim, não tinha capacidade para poder me guiar durante a hormonoterapia, sendo que ela era uma endocrinologista metabologista, né? E aí é algo que eu sempre falo recorrentemente nas minhas palestras, que corpo estrangeiro é esse que eu tenho, tão diferente dos outros, né? Que foge da alçada da capacidade dela enquanto endocrinologista metabologista. Para a gente refletir o cuidado, justamente que Iona disse, de centralizar as demandas só nos ambulatórios trans. Nós precisamos que todos os endocrinologistas se coloquem no lugar de poder também acompanhar, ainda que distante, não pelo processo transexualizador, aquele corpo. Porque o que ele precisa? Né? Ele precisa acompanhar uma taxa hormonal. Está acima? Está abaixo do esperado, o índice de referência? Se eu sou um transmasculino, eu estou dentro dos níveis de referência de testosterona masculino,
É ok, é isso que ele precisa, né? Entender ali naquela dinâmica. Para isso, ele não precisa estar no ambulatório transexualizador, né? Na atenção básica, a gente consegue verificar. E assim, a gente fala em projetos de capacitação, porque a gente compreende que existe uma lacuna enorme na grade curricular dos cursos de saúde, no curso de direito também, aliás, quase todos os cursos mais tradicionais, né, onde raramente se debate gênero e identidade de gênero, e é importante lembrar que todo mundo possui identidade de gênero, não apenas eu e Theo, porque somos trans, mas as pessoas cisgêneras também possuem identidade de gênero, né? Mas é triste que a gente precise capacitar os profissionais para ensiná-los a como não violentar um sujeito, né? Porque o respeito deveria ser um fim em si mesmo. Você não deveria necessariamente compreender toda a matriz de significados de uma identidade de gênero, por exemplo, para você respeitar, né? Se um sujeito ele chega no seu consultório com uma demanda de saúde e se apresenta no feminino ou no masculino, acho que o mínimo necessário é você tratar aquele sujeito pelo gênero que ele se declara. E ele já vai lhe dar pistas, quer seja pela aparência, quer seja pelo modo como ele se coloca. E quando há dúvida, perguntar. Acho que é a saída mais primordial, assim, como eu deveria lhe tratar, como você prefere ser chamado ou chamada, né? Então, acho que isso é o básico, é o grande ponto de partida, que se a gente resolvesse isso, mais de 90% das situações médicas que acabam afastando a nossa população do cuidado seriam resolvidas. E aí eu preciso lembrar que, segundo a ANTRA, mais de 90% da população trans está praticando automedicação, e isso diz mais sobre os espaços de saúde do que sobre nós, né? Então, só para fechar essa fala, quando a gente encontra dados alarmantes sobre as mortes por conta de automedicação, né, a gente, enquanto profissional de direito, enquanto profissional de saúde, tem que fazer uma autocrítica e pensar por que essa população não está nos consultórios, não está nas clínicas, não está fazendo acompanhamento, né? Será que a minha instituição ela é receptiva para esses corpos? Porque tem muita gente que prefere morrer envenenada, se automedicando, do que sofrer diariamente transfobias que são reproduzidas pelos próprios profissionais de saúde, que, portanto, chega com uma autoridade médica, né? Então fica aí a reflexão e o convite para todo mundo que está aqui nos assistindo, se aproximar cada vez mais do debate, se interessar cada vez mais pelo tema, sair do senso comum, buscar outras referências e ler pessoas trans, né? Nós estamos produzindo um largo conhecimento no campo da medicina, no campo do direito, no campo das próprias relações sociais, né? E assim, eu sou estudante de direito, eu entendo que o direito não resolve tudo. Quando eu estou diante de um caso concreto, eu preciso beber de outras fontes, filosofia, sociologia, os saberes biomédicos, muitas vezes, né, principalmente quando é do direito médico. Então, vocês precisam entender que a enfermagem não responde tudo, a medicina não responde tudo, né, as ciências sociais, de um modo geral, ainda que seja ampla, não respondem tudo. Então, sair da zona de conforto, ousar mesmo, beber outras fontes, ouvir outros pesquisadores, ler pessoas trans, que eu acho que a partir daí a gente vai ter um atendimento de fato especializado, como a portaria de 2013 do SUS pré-leciona, porque lá no texto é tudo muito bonito. Fala de saúde integral, fala de respeito ao sujeito, né? Vê as premissas da saúde coletiva, né? Enfim, mas na prática, infelizmente, a situação é outra. A gente teve uma pergunta também sobre como foi o pré-natal de vocês. Fala, Theo. Bom, no geral, eu tenho um plano de saúde, então grande parte acho que todas, né, todas as consultas com a obstetra foram pelo plano de saúde. Eu, basicamente, não tive nenhuma consulta do pré-natal no SUS, tudo foi no plano de saúde. Então, em termos de agendamento e de tensionamento, a gente conseguiu um pouco mais dialogar nesse sentido, por ser um plano de saúde. Mas, quando eu precisei, algumas vezes, e especificamente a que eu trago como exemplo, quando eu precisei tomar uma vacina no SUS, a gente passou por uma transfobia institucionalizada, né, por exemplo. Nesse dia, eu fui a tomar, se eu não me engano, uma antitetânica. Se eu não me engano, tem específico para quem está no processo de gestação, essa vacina, e uma outra para quem não está no processo de gestação. E eu tentei explicar para ele, falei para o rapaz que eu estava no processo de gestação e precisaria tomar a vacina para esse período.
eu andava com laudo, com relatório, dizendo da gestação, de todo o processo que eu estava passando, da minha obstetra, justamente para quando precisasse acessar algo específico, né? E eu precisei mostrar para ele esse laudo e falar, estou passando por um processo de gestação, preciso tomar essa vacina, porque ele não entendia, e ainda assim, ao aplicar essa vacina, ele aplicou como se eu não tivesse no período de gestação. Né? Não sei, naquele momento, ou se ele olhou e falou, não acredito nisso, e aplicou, ou se realmente, entendeu? Foi algo que passou despercebido para ele. O que eu sei é que eu passei por essa violência, e que é uma das violências que exemplifica de como é que essa transfobia ela pode acertar, né, em cheio a pessoa trans diante do processo de gestação, dessa vulnerabilidade. E um outro exemplo também que eu me lembrei agora, que não posso deixar de citar, foi quando eu tive minha gastrite atacou, um refluxo, e eu fui na médica e ela me passou um remédio, mesmo perguntando durante a consulta, eu perguntei, pode ser ministrado esse remédio em pessoas que estão na gestação, pessoas que estão gestantes, podem tomar esse remédio? E ela falou, pode, como se não fosse para mim, né? Eu acho que ela entendeu, assim, que eu estava perguntando para uma prima, para alguém, mas nunca para mim, porque aquele corpo para ela não era possível, né, estar gestando, e me passou esse remédio. E ao chegar em casa, eu conferi esse remédio não poderia ter sido administrado para mim, porque era um remédio abortivo, né, e aí a partir disso, porque eu sempre leio as coisas, né, não só por ser um estudante de medicina, mas porque eu sou curioso em tudo, então eu leio, eu percebi que aquele remédio não poderia ser administrado e não tomei. Então, o pré-natal foi muito assim, foi um campo minado, né, pra gente. A gente nunca sabia se podia confiar na informação daquele profissional, porque ele estava realmente considerando o meu corpo enquanto um corpo que estava gestando. A gente precisava estar sempre revisitando as informações que eles nos passavam, tanto aqui na internet, como com a nossa obstetra, que sabia, né, que eu era um homem trans e que tinha algumas especificidades, para poder conferir se aquela informação, no geral, ela se aplicava ao meu caso. As violências que eu sofri, basicamente, orbitavam a ideia de que eu não era companheira de Theo, e que, portanto, eu não teria vínculo consanguíneo com o bebê que estava em curso de gestação. Então, era mais esse campo de disputa de narrativa, de falar, sou mãe, né, sou mulher trans, sou mãe, e estou aqui em uma relação que, de algum modo, trabalha com a transparentalidade. Enfim, as violações eram tamanhas, né, ao ponto de eu ser impedida, por exemplo, de acessar alguns espaços como acompanhante de Theo, né, situações mesmo da relação médico-paciente, de ouvir frases desagradáveis nesse sentido. Mas acho que essa falta de reconhecimento, ela se torna ainda mais dolorosa quando se materializa no nosso acesso à cidade, por exemplo, né? Falando do caso de Theo, que eu fico me ligando muito nessas questões do direito, e eu achei um absurdo, por exemplo, a gente não acessar, ou acessar de maneira precária, os direitos da pessoa gestante como atendimento prioritário, por exemplo, né? Dificilmente a gente conseguia passar no supermercado numa fila preferencial para gestantes, porque ninguém enxergava a Theo enquanto pessoa gestante, e quando ele se apresentava enquanto grávido, as pessoas riam, simplesmente. E aí a gente falava com muita seriedade, ele é um homem trans, ele está gestante, as pessoas continuavam rindo, ou não entendiam, ou fingiam que não entendiam, e no fim das contas a gente ficava horas numa fila não preferencial, porque não tinha diálogo. Theo passou, a partir de então, a carregar um relatório médico atestando sua gravidez, e depois a própria ultrassonografia, ele carregava a imagem na sacola para mostrar para esses profissionais. Agora, quando é uma instituição, a gente pode disputar esse direito, apresentar os dispositivos legais e falar, ele tem direito a acessar esse espaço. Agora, quando a gente depende da relação social, como que a gente faz? Por exemplo, um transporte coletivo, onde todos os passageiros se recusam a dar o assento preferencial para a Theo. Como que eu vou, a partir do direito, convencer aquele cidadão que não tem nenhuma responsabilidade institucional, né? Como que eu vou obrigar aquele cidadão a ceder o lugar? Eu não consigo, né? Aí a gente vai ter que acionar a força policial, uma situação que vai causar ainda mais transtorno do que ficar em pé. Então, na maioria até o fim da gestação,
Theo, com 9 meses, estava passando pela catraca do ônibus porque os motoristas não entendiam que ele precisava entrar, né, enquanto pessoa gestante. Então, é importante falar sobre isso, não apenas no campo dos profissionais da saúde, mas para a sociedade de um modo geral, para que cada vez seja menos exótico aos olhos do outro, né, para que cada vez seja menos inusitado, porque desnaturalizando essa violência é que a gente consegue um acesso à cidade, né, pleno. Então, acho que com isso eu encerro minha fala. O tempo também já passou. A gente está quase estourando, mas a gente ainda tem algumas perguntinhas que a gente vai tentar fazer. A gente ouviu já que a hormonioterapia ela interfere no processo de amamentação. A gente queria saber se vocês conseguiram amamentar, como foi, se vocês tiveram informações sobre como fazer isso. Olha, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que sobre isso o Theo ele vai falar um pouco mais, mas eu vou trazer uma novidade, pelo menos. Eu acho que a maioria das pessoas aqui não sabem disso, mas eu, enquanto mulher trans, eu não somente amamentei, como estou amamentando o Dionísio nesse momento. Eu conversei com a minha endocrinologista, ela acolheu a ideia. Nós estudamos alguns casos análogos, achamos casos nos Estados Unidos de uma moça trans que conseguiu amamentar, só que apenas por 3 meses, né? Dionísio vai fazer 10 meses, eu acho que eu estou amamentando há pelo menos 6 meses, acredito que eu bati o recorde das mulheres trans, mas existe todo um acompanhamento, né? Não é de qualquer maneira, para você desenvolver uma galactorreia no corpo de uma mulher trans, é preciso um olhar especializado. A dieta hormonal não muda tanto, né? Acredita-se que um pouco mais de progesterona ajuda na maturação da glândula mamária. Acredita-se nos casos em que há dificuldade de secreção do leite, o uso de ocitocina possa facilitar, que são já fármacos utilizados por mulheres cisgêneras que estão com baixa produção, com dificuldade, né, de produção. Então, não tem nenhuma ciência muito nova em relação a isso. É mais a gente utilizar o que a gente já sabe de conhecimento e aplicar para os nossos corpos. Mas comigo, especificamente, né, e eu não posso afirmar que toda mulher trans vai conseguir amamentar, assim como eu não posso garantir que toda mulher trans vai conseguir ter um filho, né? Afinal, a gente fala de potencialidade, nossos corpos têm a potência, mas a gente não coloca como determinante, porque essa mulher trans ela pode ser infértil, por uma questão genética, ela pode ter se tornado estéril por conta da castração química, se ela já se hormoniza há mais de 10 anos, por exemplo, é possível que o testículo dela se encontre em um estado que seja irreversível. Não sabemos, carecemos de pesquisas. Mas no meu caso específico, eu respondi muito bem, muito rapidamente. A hormonização, nós conseguimos uma galactorreia, eu estou fazendo suplementação vitamínica, já estou, acho que no 6º mês amamentando o Dionísio, e tudo ocorreu muito bem. Preciso falar que não é algo tão novo. Na minha pesquisa do artigo que eu estou escrevendo em parceria com uma colega que também é trans, nós encontramos um recorte da década de 70, né, onde tratava ainda a mulher trans no masculino, né, era uma manchete bem sensacionalista. Primeiro transexual consegue amamentar o filho, né? Aí tinha lá o pai tá amamentando e blá blá blá. Mas enfim, na década de 70 já se pesquisava, já se pensava na possibilidade, né, das travestis que são mães ou que foram mães de alguma maneira amamentarem, né? Então a gente não está inventando a roda, eu estou só me apropriando desse saber que já existe em alguma medida, ainda que de maneira precária, e trazendo para o meu corpo. Em mim deu certo. É possível que com muito acompanhamento, com muito estudo, com muita pesquisa do profissional e muita boa vontade, outras mães trans também consigam. Bom, com relação a mim, antes da gestação, eu e Una conversamos sobre tudo, né? Todas as possibilidades, e uma delas foi sobre a amamentação. No começo, a minha ideia era não amamentar. Eu estava em busca da cirurgia, da mastectomia, ou mamoplastia, ou adenomastectomia, tem vários nomes, né? Mas não consegui essa cirurgia. Conversei com o cirurgião plástico também, que o que era melhor para mim, na época, ele colocou que algumas técnicas, a depender da técnica que eu escolhesse, ela permitiria uma maturação da glândula, um crescimento novamente da glândula, dificultando um bom resultado na cirurgia. No caso, se eu fizesse uma técnica que ainda deixasse a glândula, depois da gestação, eu ia ter seios novamente.
Então, ele falou, não é adequado que você continue agora em busca da cirurgia, porque pode crescer de novo, né, dependendo da técnica, tá, gente? Porque existem técnicas de remoção total da glândula, onde o homem trans não tem essa possibilidade, e existe a que deixa, né, sempre lá um pouquinho da glândula para manter a sensibilidade do complexo periareolar. Então, eu não tinha conseguido a cirurgia na época e nem fui atrás de novo, porque eu justamente não queria de novo desenvolver algo. E aí decidi que amamentaria, já que não faria cirurgia, eu ia tentar fazer a amamentação para tentar dar, né, um pouco mais de qualidade para Dionísio, pelo menos nos primeiros. Eu combinei que seria até os primeiros 1 mês, 6 meses, na verdade, e reduzi isso até 3 meses. Na prática, viraram 3 meses. Eu amamentei exclusivamente até o 3º mês, Dionísio, e após o 3º mês, a gente introduziu tanto a amamentação com Iuna, né, que já estávamos tentando, mas conseguimos efetivamente a partir do 3º mês, juntamente com também a minha amamentação e o leite artificial. Então, do 3º para o 4º mês foi nesse rodízio, eu, Iuna e o leite artificial, e a partir do 4º mês foi leite artificial e Iuna. Uma das dificuldades que eu achei tremenda, assim, na amamentação foi a dor. Eu digo isso, todo mundo pergunta, o parto foi dolorido, foi isso, aquilo. Meu parto foi cesariana. Eu achei extremamente tranquilo, entrei lá, não senti dor nenhuma. Tive Dionísio, no outro dia já estava levantando, no mesmo dia, na verdade, eu tive que fazer fisioterapia, já estava levantando e tudo. Mas amamentar dói. Para mim, eu acho que uma das coisas que você me perguntar, assim, que foi mais difícil foi a amamentação, porque eu não estava acostumado com aquilo e demorou 1 mês para que eu conseguisse realmente me acostumar, né, à sucção que Dionísio fazia. Então, acho que essa foi a principal dificuldade que eu tive. A gente vai fazer a última pergunta agora, infelizmente, nosso tempo está estourando, mas perguntaram se vocês retomaram a hormonioterapia, quanto tempo depois do nascimento, se vocês retomaram. Acredito que Una não, né, que está amamentando, não sei, assim, como foi? Bom, no meu caso, assim que eu parei de amamentar, e justamente eu parei de amamentar para poder voltar a me hormonizar, né? Porque não temos estudo e, inclusive, os indícios que nós temos é que grande parte do que eu vou administrar para mim vai ser passado no leite. Então, por essa consciência, eu preferi encerrar a amamentação no 4º mês, definitivamente, e voltar a tomar os meus hormônios concomitantemente. Foi isso que eu fiz, porque, no meu caso, a testosterona não seria um fator que beneficiaria, né, nem a Dionísio nesse processo. Muito pelo contrário, provavelmente ajudaria a secar a lactação, né? Então, eu tive que parar a amamentação para poder retomar nesse 4º mês. Já em Una é diferente, funciona diferente. Nesse caso, eu sou muito privilegiada, porque a hormonização que eu faço, né, a terapia hormonal que eu faço para desenvolver o leite, ela também beneficia a minha transição de gênero. Então, são aqueles compostos que todo mundo já conhece, né, aqueles fármacos que todo mundo já conhece, é o estradiol, né, dependendo do caso, a progesterona. Atualmente eu estou usando o estradiol bioidêntico, né, que é o 17-beta-estradiol. Eu evito as versões sintéticas mais agressivas, como etinil estradiol, ou estradiol associado a algum éster, como valerato, cipionato, justamente por conta da amamentação, né? Então, estou usando os estradiols bioidênticos. E é isso, né? Se não fosse esse fator, só poderia realmente voltar minha transição aos hormônios depois da amamentação. Mas como o próprio tratamento para amamentar já é a base de estradiol e me beneficia, eu considero que eu já voltei à minha hormonização, né? Não com a mesma posologia, né? Antigamente, eu tomava acho que 4 ou 5 miligramas de estradiol, agora eu tô tomando 1 miligrama por dia, né? Mas tá sendo bem tranquilo para mim por isso. Entendi, obrigada. Iuna, a gente ficou sabendo aqui por um passarinho de uma vaquinha que você está fazendo. A gente quer saber se você quer falar sobre ela aqui, aproveitar que a gente está conversando. Ai, muito obrigada pelo espaço. Eu tô fazendo uma vaquinha, sim. Eu tô há 2 anos
no processo transexualizador aqui na Bahia, e o nosso ambulatório ainda não realiza cirurgias, que é o UPS, e não tem previsão para realizar, né, porque estamos enfrentando dificuldades burocráticas. E aí, nesse sentido, eu iniciei uma vaquinha para fazer a minha mamoplastia de aumento, né, que é a cirurgia de implante de silicone, na rede privada. O link da minha vaquinha tá no meu perfil do Instagram, tá lá na minha biografia, né? Se vocês pesquisarem no Google também, mamoplastia de aumento, vaquinha da Iuna, vocês vão encontrar. Mas me sigam lá no Instagram, @cantora_Iuna. E eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, né? Enfim, estamos com um rombo econômico tremendo por conta da pandemia, mas quem se é sensibilizado de alguma maneira pela fala e tenha condições para doar nesse momento, vai ser de grande valia, porque a nossa cirurgia, como vocês devem imaginar, não é meramente estética, é uma questão existencial. Então, fica aí o meu pedido para quem puder fazer essa contribuição. Obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada. Obrigado, galera. Chay, me permite falar? Eu acho que a Chay tá falando, mas o microfone dela tá fechado. Tá. Chay, desculpa, gente, o microfone estava fechado. Eu só queria dar 2 avisos antes de passar a palavra para a Adriana falar com a gente. A gente vai fazer um post depois sobre algumas outras dúvidas que surgiram, a gente não conseguiu responder. E a gente queria dizer também que a gente vai divulgar lá os produtos do Ravi, que ele falou aqui com a gente. A gente vai colocar isso nas nossas redes sociais depois. Adriana, pode falar. Olá, pessoal. Eu tô assim, eu quero falar, mas estou sem palavras, assim, de gratidão para poder estar falando aqui. Estou extasiada, encantada em conhecê-los, né? Quando eu falei que seria de muito aprendizado, foi para além do que eu estava esperando, né? Assim, é muito potente a fala e a experiência de vocês. Então, foi uma apresentação que acho que há muitos anos eu não ouvia, né? Eu não participava. A gente, no nosso laboratório, é um laboratório relativamente recente, mas ao longo dos nossos encontros, a gente sempre trouxe, né, pessoas LGBT, pessoas trans, justamente para estar, né, articulando esses saberes, né, e experiências e vivências. Mas a experiência de vocês é assim, encantadora e fortalecedora, e mostra o tanto da nossa ignorância, né, e o tanto do nosso compromisso como órgão formador, né? E aí, assim, só queria mais uma vez agradecer. Estou muito encantada, parabéns por vocês, pela forma com clareza, com propriedade, com afeto, bem como vocês colocaram, né? Vocês apresentam a história de vocês. E falar o seguinte, né? Assim, esse vídeo ele não vai estar só no canal do YouTube da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Eu, como professora, sou do Departamento de Saúde Pública, mas estamos muito relacionados, né? A atenção primária é a porta de entrada, que nega esta entrada, mas eu, pessoalmente, vou mandar esse vídeo para os departamentos de enfermagem materno-infantil e de saúde pública também, mas, sobretudo, materno-infantil, porque ainda é muito binário, né, para elas e as pessoas que eu conheço, né, da área, que tem muita dificuldade de desconstruir tudo que vocês estão construindo muito bem. E aí eu me comprometo, né, de passar esse vídeo para cada departamento, pelo menos das escolas de enfermagem de saúde, na área de saúde pública e, sobretudo, materno-infantil, das escolas de enfermagem públicas aqui do Rio, da UF, da UFRJ e da UERJ. Muito obrigada e parabéns aí pela vida e esse casal lindo com esse filhote que vocês têm. Obrigada. Obrigada, meninas, por me proporcionar isso, meninas da Liga e meninos. Obrigada.
A gente que agradece, Adriana. E então a gente chegou ao fim do nosso segundo dia. A gente vai colocar aqui as nossas redes sociais para vocês seguirem a gente no Facebook, no Instagram, tanto a LAGES, que é a nossa liga, quanto o LEGS, que é o Laboratório de Estudos, que é nosso parceiro. Queria agradecer a Fabi, que já não está mais aqui, ao Ravi, a Yuna, ao Theo, a Adriana, ao Pepe Genf e ao LEGS pelo apoio de sempre. E pedir para vocês seguirem a gente, avisar que essa aula vai estar disponível no canal da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto no YouTube, e que a gente vai avisar nas nossas redes também, para vocês seguirem a gente está sempre fazendo posts, programando eventos, e é isso. Espero que tenha sido bom para todo mundo, e eu espero vocês no próximo evento. Até mais.